Depois do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, barrar a convocação dos chefes do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas para prestarem depoimento na CPI do MST, o presidente do colegiado, o deputado federal Zucco, vai pedir ao relator Ricardo Salles que inclua no relatório a sugestão de indiciamento de Jaime Messias Silva. Para entender melhor essa história, a gente vai conversar com o próprio presidente da CPI do MST, que aceitou o nosso convite, o deputado federal Zucco. Tudo bem, deputado? O senhor me ouve bem? Te escuto bem, sim, Paulo, agradeço a oportunidade. Deputado, vamos lá, eu quero entender, o senhor como presidente da CPI, ao que tudo indica, há a possibilidade de nem ter um relatório sendo votado? Explica um pouco mais essa história, como é que está a situação política hoje da CPI? Olha, essa CPI incomodou muito, né, Paulo? Na verdade, nós já temos materialidade, já temos provas de crimes que foram cometidos e que são cometidos por alguns movimentos dito de luta pela terra, que pregariam a reforma agrária, mas que não é essa a intenção na nossa visão. E nós estamos já com muito material, com um relatório sendo construído. Deputado, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 32 minutos para vocês chegarem agora. A gente está batendo um papo aqui com o presidente da CPI do MST, o deputado Zucco, que está explicando um pouco a situação política aí para aprovação ou não desse relatório final que vai ser apresentado. Por favor, deputado. Então, Paulo, como eu estava dizendo, a gente já tem a comprovação de crimes que ocorreram nesses um pouco mais de 3 meses de investigação. Tivemos como eu disse anteriormente, pedidos de informações, convocações, convites, diligências em Goiás, São Paulo, Alagoas, na Bahia, e temos materialidade do que acontece, da forma de atuação destes movimentos que para mim não são sociais, são movimentos que cometem crimes, e justamente um requerimento aprovado por esta Câmara Federal, que era para escutar o presidente do Instituto de Reforma Agrária de Alagoas, Iteral, que inclusive temos aí documentação suficiente mostrando que foram utilizados recursos públicos para o transporte, para levar os invasores até as propriedades, recurso inclusive para alimentação, para aluguel de toldos, e isso seria mais um motivo, isso na data de ontem, para que ele fosse escutado. Infelizmente, tivemos essa atuação por parte do STF, entramos com recurso, que inclusive recebemos a notícia boa que hoje será analisado pelo STF, mas fica aqui registrado que nós teremos sim um relatório muito intenso, né, que irá indiciar algumas pessoas, com certeza. Nós temos não só a amostragem de crimes que são cometidos, como propostas legislativas para trazer mais segurança jurídica, mais paz no campo, para realmente com que aquelas pessoas que tenham o sonho de ter uma propriedade privada, que ela, ou melhor, uma terra para produzir, que ela tenha condições mínimas. Para vocês terem uma ideia, nós fomos em assentamentos onde não tinha água, não tinha luz, não tinham treinamentos, não tinham saneamento básico. Como é que essas pessoas vão ter condições de produzir? E o movimento também, que não tem interesse em entregar a titulação, faz com que as famílias não tenham condições de pegar qualquer financiamento rural. Isso tudo estará no relatório, um relatório que está sendo, como eu disse, construído e que a gente pretende colocar em votação na semana que vem. Sim. Ô, deputado, o ministro Barroso está argumentando que não seria competência do Congresso Nacional justamente chamar esses servidores do governo de Alagoas por ser uma autarquia estadual, e ele está dizendo que a responsabilidade era da Assembleia Legislativa de fazer essa fiscalização. Só que a política brasileira é muito difícil de entender, viu, turma? A Assembleia Legislativa entrou no Supremo justamente dizendo que o Congresso não tinha que fazer essa fiscalização. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: nós estamos falando de um fato aqui, vamos falar de fatos. Foram 6 milhões de reais repassados pelo governo de Alagoas a movimentos que estão invadindo terras. A investigação tem que acontecer. A Assembleia vai investigar, deputado? É isso que eu quero entender. Paulo, e a tua colocação é tão pertinente que nós, semanas anteriores, nós tivemos aqui o secretário de Segurança de São Paulo, Derrite, o secretário de Segurança da Bahia, o comandante da Polícia Militar da Bahia,
Então, essa justificativa não é pertinente. Eu acredito que tenham induzido ao erro o ministro. A Assembleia Legislativa de Alagoas está fazendo um movimento político, apenas isso, porque a CPI ela tem autoridade para investigar toda e qualquer esfera que envolva as invasões de propriedade, inclusive está no seu escopo a questão dos seus possíveis financiadores. Eu acredito que essa decisão deva cair. Infelizmente, nós estamos com tempo exíguo, talvez não seja o suficiente para ter o chamamento, mas já é o suficiente. Irei indicar o seu indiciamento, pois ali, como tu bem comentou, tem dinheiro público, tem dinheiro dos nossos impostos para pagar transporte. E detalhe, de uma única empresa de ônibus sem licitação. Isso é inadmissível. Isso é um deboche para a sociedade. E ele teria que falar aqui na CPI, mas nós temos já a materialidade, temos a comprovação, temos os documentos assinados por ele. Inclusive, detalhe curioso, né? A própria Procuradoria negou, falou para ele, não assine, somos contra. Mas mesmo assim ele avançou e assinou documentos, né? Porque foram mais de uns, que inclusive o transporte era para levar invasores justamente tem que ser investigado, né, das deputado? Propriedades privadas. Tem que ser investigado, né? Tem que ser investigado. Na realidade, o que vocês estão tentando fazer é um trabalho que deveria ser feito pela Assembleia de Alagoas, né, Maninho? Por favor. Exatamente. Infelizmente, em geral, a gente tem assembleias muito controladas pelos governos de estado e aí acabam passando pano para coisas que não deveriam passar, né? Para crimes. Deputado, primeiro, parabéns pelo trabalho na CPI. Eu acho que nesse início de governo, a CPI tem sido o espaço de maior protagonismo da oposição e, nesse sentido, eu gostaria de perguntar ao senhor, é claro que, diante de um governo do PT, a gente não pode esperar muitas medidas efetivas de controle da criminalidade do MST. Mas, na visão do senhor, quais deveriam ser as medidas tomadas pelo governo federal caso ele desejasse a segurança jurídica no campo? Excelente pergunta, Mano Ferreira. Eu agradeço. Isso é um trabalho conjunto de vários parlamentares. Realmente nós estamos lutando contra um sistema. Imaginem vocês que durante a CPI eles trocavam até mesmo integrantes para que não houvesse voto para alguns determinados requerimentos, inclusive de ministros deste governo omisso e, por que não dizer, conivente, inclusive, com algumas invasões. Nós estamos atentos, a gente está propondo, para vocês terem ideia, uma maior punição para o esbulho possessório, que é a própria invasão. Nós estamos propondo para que todo invasor identificado ele não tenha acesso a esses programas sociais, como o próprio Bolsa Família, ou nomeação de cargos públicos, ou que eles não possam, inclusive, participar do programa da reforma agrária. Nós não podemos admitir, a propriedade privada é sagrada, nós não podemos admitir que haja qualquer tipo de movimento que se autodesigne autoridade para dizer se é produtivo ou não, se deve ser invadido ou não. Para isso nós temos um INCRA, nós temos um governo federal, inclusive, que apoia o MST e que foi apoiado nas últimas eleições. Nós temos, como eu estou chamando, um pacote de invasões zero para propor, não só mostrar os problemas, mas propor soluções. E agora é esperar o término previsto para o dia 14 de setembro. Confesso que gostaríamos de prorrogar esse prazo. Várias CPIs já foram prorrogadas. Infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade, mas fica o alerta. Já estão acontecendo denúncias de possíveis invasões de terra por ocasião do término da CPI. E isso aí caberá a imputação dessa responsabilidade ao governo federal, porque ele está fazendo com que essa CPI seja enfraquecida. Como eu disse anteriormente, mesmo assim, teremos um relatório com indiciamentos, mostramos os crimes existentes, mas também propostas para trazer mais segurança e paz no campo. Muito bem, Nelsinho, rapidamente. Coronel Zuco, justamente nessa linha. Muito bom dia, um prazer falar com o senhor. A gente teve no início do ano um aumento de invasões em relação ao governo anterior. Muitas foram as invasões em janeiro, fevereiro, até abril. Porque em maio, quando a CPI foi instalada, houve uma queda brusca das invasões, talvez para que não repercutisse tanto a ponto disso ser explorado na CPI. E agora, com o fim da CPI, nas próximas semanas,
O senhor acredita que a gente vai ter novamente mais invasões acontecendo, ou com o indiciamento, com os projetos de lei, com a atuação da CPI, com os frutos da CPI, isso já pode inibir a atividade de invasões do MST? Nelson, a tua análise ela é muito coerente e inteligente, porque, na verdade, a gente verificou que os primeiros 4, 5 meses tivemos quase 60 invasões. O mesmo número de um governo passado, de 4 anos. Ou seja, 4, 5 meses correspondendo a 4, 5 anos. Não se justifica nenhuma invasão. Mas, com o início da CPI, nós não tivemos mais invasões. Para vocês terem ideia, a única invasão que aconteceu foi no recesso parlamentar de julho, na Embrapa, em Pernambuco. Quando voltou a CPI a funcionar, nada de invasão. Então, te respondendo de forma objetiva, eu realmente acredito que esse movimento, essa organização, que eu chamo de organização criminosa, ela vai sim cobrar conta dos cargos que ainda não recebeu do governo federal, de toda a política que ela prega para manter famílias. E aqui eu saliento, nós apoiamos a reforma agrária, nós apoiamos o pequeno, médio, grande produtor, a agricultura familiar. Nós não apoiamos movimentos que mantêm famílias dentro e sem entregar a titulação, sem dar a condição daquela pessoa tirar, por exemplo, um financiamento rural. Então, eu temo para que volte as invasões, mas eu espero que este governo assuma essa conta e essa responsabilidade. Muito bem. Deputado, muito obrigado, viu, pela sua participação no Morning Show desta terça-feira. Nós conversamos com o presidente da CPI do MST, o deputado Zucco, e a gente vai acompanhar qualquer notícia e qualquer novidade desse movimento. Obrigado, deputado. Paulo, eu quero agradecer a oportunidade, quero mandar um abraço para a minha conterrânea, a Deise, também mandar um grande abraço para todos os gaúchos que estão passando por esse período muito difícil lá das chuvas, e deixar sempre à disposição. Obrigado, deputado. Valeu.